termo grunge não é do agrado de todos. Algumas bandas renegam esse título e algumas até alegam ou alegaram que esse termo foi cunhado erroneamente pela mídia, que numa confusão mental, que não estava entendendo muito bem o que estava rolando ali nos anos 90, inventou esse nome e jogou tudo num balaio só. Para o terror do glam, o grunge saiu devastando tudo que viu pela frente, e até o Sanctuary do saudoso Errol Dane foi forçado pela gravadora a seguir por essas terras. Mas eles bateram o pé e não se renderam à modinha da época. Apesar de muitos terem torcido o nariz para essa nova onda, o legal é que o grunge havia rompido com aquela, com o perdão da palavra, viadagem generalizada do glam. As letras eram mais profundas e tratavam de assuntos mais sérios e existenciais. O visual era sujo, despojado e as flanelas viraram uma tendência. Mas tentar enquadrar tudo num estilo só não fazia sentido. O Nirvana era diferente do Alice in Chains, que era diferente do Pearl Jam, por exemplo. E para completar a confusão de vez, é lançado em 88 o disco de uma banda aí, o Ultra Mega OK, do Soundgarden. O som do Soundgarden tinha groove, vocais berrados e refrões climatizados, que te fazia arrepiar os pelos dos braços. E no fronte daquilo tudo, um cara chamado Christopher John Boyle, ou simplesmente Chris Cornell. Chris nasceu no olho do furacão, em Seattle, lá para os anos 60, e teve seu gosto aflorado pro rock quando escutou Beatles. Naquela época ele tinha 9 anos e começou a estudar piano. Se destacou rápido e chamou a atenção da professora, que notou a facilidade que ele tinha em aprender coisas novas. Na adolescência, se interessou pelas baquetas e depois de aprender a batucar, tocou em várias bandas da cidade, entre elas o The Champs. Nessa banda ele conhece o Hiro Yamamoto e o Kinta Yu. Quando o The Champs acaba, eles formam então o Soundgarden, que a princípio contava com o Chris nas baquetas e cantando ao mesmo tempo. Mas Scott Sandquist acabou assumindo a batera e logo depois deu lugar a Matt Cameron. Ok, a lendária banda do movimento grunge estava formada, mas antes disso tudo o Chris passou por uns maus bocados. Antes de formar a nova banda, Chris passava por uma crise de depressão aguda. Não saía de casa e vivia em isolamento dentro do seu quarto. O Soundgarden entrou em sua vida como uma espécie de terapia, e ele passou a se dedicar de corpo e alma ao novo projeto. O primeiro registro da banda foi em 86, em uma coletânea de bandas locais, a Deep Six. 3 sons foram colocados nessa bolacha: a Heretic, Tears of Forget e a All Your Lies. No ano seguinte eles lançam um EP, o Screaming Life, pela gravadora Sub Pop. O Soundgarden lançou uma sequência de discos muito bons. Eles participaram de filmes, ganharam premiações e ao todo são 6 discos lançados. Porém, em 97 eles deram uma pausa. E como o vídeo aqui é sobre o Chris, a gente vai deixar para falar do Soundgarden num outro momento. Chris era uma máquina de composição. Jesus Christ Pose, Hand All Over, Fell on Black Days
e uma cacetada de outras músicas que inclusive viraram covers nas vozes de outros monstros do rock, mostravam o talento interminável desse ícone do rock. Ainda no começo dos anos 90, ele perde um amigo para a heroína, Andrew Wood, do Mother Love Bone. Ele então homenageia Wood com duas músicas, a Say Hello to Heaven e a Reach Down. Então se junta com Jeff Ament e com Stone Grossart, chama mais uns loucos, entre eles um tal de Ed Vedder, e funda o Temple of the Dog. A banda acaba após a gravação do seu único disco, mas dela criam-se ramificações que marcaram a história do Pearl Jam, por exemplo. Em 92 ele participa da música Right Turn, do EP Sap, da banda Alice in Chains. Essa gravação ainda contou com a presença de Mark Arm do Mudhoney. A música depois se tornou trilha do filme Falcão Negro em Perigo. Name, Blackburn. Date of birth, 2/27/75. O cara não pare ainda, em 92 grava a canção Hey Baby, juntamente com McCreed, Arment e Cameron. Eles intitulam a reunião de MACC e a canção sai no tributo ao mestre Jimi Hendrix. Meados de 99 ele lança um disco solo, o Euphoria Morning. O disco vende em torno de 300 mil cópias nos Estados Unidos e é indicado ao Grammy. Começo dos anos 2000 e ele se reúne com os ex-integrantes do Rage Against the Machine. Eu lembro que na época muitos achavam que seria a tão sonhada volta da banda, mas sem o Zakk. Porém, na verdade, a mistura dos músicos deu um som único, que ao mesmo tempo que remetia aos clássicos do grunge, também flertava com aquelas quebrações de tempo e o peso das guitarras do Morello. Projeto coeso que rendeu músicas que hoje são clássicas, como a Cochise, Show Me How to Live e a Like Stone, com seu solo emocionante. Audioslave teve uma hype muito grande. O Like a Stone, por exemplo, foi reproduzida a exaustão na falecida MTV e nas rádios também. A música ganhou o primeiro lugar na Billboard Rock e ficou em 31 na Billboard Hot 100. Em 2005 eles também ficaram conhecidos por serem a primeira banda de rock a tocar lá em Cuba, e foi numa praça ao ar livre em Havana, e juntou mais ou menos ali umas 50 mil pessoas. E no mesmo ano eles lançam a segunda bolacha, o Out of Exile. Esse disco trazia mais influências por parte do lado do Rage Against, enquanto o primeiro era uma mescla dos dois mundos, mas muito mais puxado por grunge. Não tão fascinante como o primeiro, o segundo disco não repercutiu tanto. A última bolacha, Revelations, sai em 2006. No ano seguinte, Chris anuncia sua saída da banda, alegando divergências de personalidades. E naquele mesmo ano ele encabeça uma tour do seu novo álbum, o Carry On. Ele
ainda lança mais 2 álbuns solos, o Scream e o Higher Truth. Esse último foi indicado ao Globo de Ouro por conta da canção The Keeper, que fez parte da trilha sonora do filme Machine Gun Preacher. Alguns anos depois, o Audioslave retorna para um show no festival anti-Trump. Eles tocam 3 músicas e depois desaparecem novamente, e não dão nenhum sinal de que iriam lançar algo novo, para tristeza dos fãs. Eu não sei ao certo quando a amizade entre Chris e Chester começou, mas eu sei que durante boas apresentações do Linkin Park e do seu projeto solo, ambos trocaram participações em músicas de cada banda. Era uma amizade de irmãos, inclusive Chester era padrinho de um dos filhos de Chris. A coisa era uma relação de família. A depressão nunca deixou a vida de Chris. A música era uma forma de extravasar essa maldita doença, mas em 18 de maio de 2017, ela venceu o jogo. I was thinking, like, just yesterday, like, we played a show, televised show, and we were going to play, we were booked to play the show so that we could promote our single Heavy and play that song. And then we heard the news about Chris Cornell and had a little powwow in the dressing room before we went on, and we said, you know, the thing that's good for the band to do is to play Heavy. Well, when we were doing a sound check, Chester couldn't even make it through the song. He was getting halfway through and getting choked up. A polícia descartou homicídio e o advogado Kirk Passidy culpou o medicamento Ativan. Mas depois do laudo médico foi comprovado que não. O culpado mesmo pela morte do Chris foi a depressão. O corpo foi cremado em 23 de maio do mesmo ano. Durante a cerimônia, nos alto-falantes foram tocadas as músicas Like a Stone e The Promise. E o Chester fez uma apresentação cantando a música Hallelujah. O trágico fim do Chris Cornell, como alguns dizem por aí, também trouxe o fim trágico do Chester Bennington, que cometeu suicídio 2 meses depois, no mesmo dia e ano. Muitos dizem que ele não suportou a morte do amigo, e isso foi um gatilho para mais uma perda de um grande talento dentro do rock.